A live hoje é sobre jogos. Então, eu vou mostrar como que é, e aí eu vou falando cada etapa, o que trabalha. Então, esse é o jogo do meio da língua, que além de trabalhar a linguagem, trabalha mais um monte de coisa. Trabalha muito classificação, comparação, então é bem bacana. Esse jogo é vendido na internet, chama Do Meio da Língua, quem não viu ainda, ó. Trabalha muito a parte da semântica, né, de saber o significado das palavras, de saber encontrar uma palavra parecida, e também, eu vou dar um exemplo aqui de memória semântica. Fale 2 significados para a palavra espinha. Então, ela vai ter que falar que é uma erupção da pele, uma erupção cutânea, ou a coluna vertebral também é chamada de espinha. Ou também pode falar do esqueleto do peixe, entende? Mas o que eu falo muito com a criançada é, por exemplo, tem um assim que é fale 2 significados para a palavra carteira. Então, eles falam assim para mim, carteira de sentar e carteira de dinheiro. E aí eu não aceito, eu falo, não, se eu vou explicar o que é carteira, eu não posso falar que carteira é uma carteira, né? Então, eu tenho que falar, eu tenho que substituir a palavra. Então, eu combino isso com eles. Então, eles falam carteira, lugar para sentar na escola, né, objeto para sentar, eles vão se virando. E a outra carteira, objeto para guardar dinheiro, para guardar documentos. É muito bacana mesmo, porque aqui a gente vê como, às vezes, tem falta de vocabulário, né? Eles não conseguem encontrar dar um significado ou encontrar um sinônimo. Tem também o que tem em comum, então é bem bacana que aqui é comparação de semelhança. Então, nessa carta está o que tem em comum entre o Atacama, o Gobi e o Saara. Então, aí ele teria que perceber que os 3 são grandes desertos. E aí tem qual a diferença, esse é outro item, entre a fauna e a flora. E aí ele vai falar que a fauna é o conjunto de espécies animais e a flora é o conjunto de espécies da vegetação. Aí depois coloca isso, fale o nome de 3 animais que comem carniça, tá? Classificação. Diga o contrário de provável, de perfeito e de paciente. Aqui trabalha semelhança, comparação de semelhanças, comparação de diferenças, conservação, né, naquela dos significados, classificação, quando eu peço para várias ordens para uma só, inclusão também, porque ele tem que perceber que um grupo menor faz parte de um maior, e essa coisa do contrário também, conservação das palavras. Dê 2 significados para a palavra coral, para a palavra raio. Gente, é muito bacana. Às vezes eles dão um significado a mais do que está aqui. Então, isso é bacana de avaliar com jogos. Eu não preciso pegar a prova operatória lá da comparação, da combinação, para avaliar aquela determinado. Nesse jogo, eu já vou anotando se ele comparou, se ele classificou, se ele sabe incluir, se ele tem memória semântica, né? Dá para fazer um monte de coisas e avaliar um monte numa só. O outro de linguagem que eu trouxe, esse jogo é meu, gente, é da Algazarra Brinquedos também. Coloquem também, coloca a Ligue 4 do R no Google que aparece. Trabalha muito raciocínio lógico, percepção visomotora, porque ele também tem um tabuleiro com várias figuras, todas elas são com a letra R. Então, eu trabalho muito, depois que eu jogo o jogo, eu faço muito a classificação da letra R. Eu pego várias palavras daqui e eu monto com eles todas as regras. Gente, é incrível. Me lembre de passar para vocês essa dinâmica que, assim, é imperdível. A gente descobre todas as regras com eles, mas de uma maneira muito, muito divertida e, assim, de uma maneira efetiva que ele não vai esquecer nunca mais as regras da letra R. Bom, aí tem esse tabuleiro da letra R e tem várias palavrinhas, ó.
todas com a letra R. Então, vamos supor que eu tirei xícara, e cada um escolhe um desse, ó, tá vendo? Cada um vai ficar com uma cor. Bom, vai ter xícara em 2 lugares do tabuleiro. E aí eu vou escolher um lugar e vou colocar a minha pecinha. E aí, eles vão ter que fazer que nem o Ligue 4. Só que quando eu tive essa ideia, eu quis colocar a ortografia junto. Então, eles vão tentar formar 4 ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. E além da gente querer fazer o nosso, a gente tem que impedir que o outro faça 4 também, né? Então, tem que ficar... É a atenção concentrada e a atenção dividida também. E aqui, o Coringa, olha que bacana, eu fiz o Coringa dos 2 R's e o Coringa do R só. Então, por exemplo, finge que ele está com essas 3 aqui e ele tirou o Coringa dos 2 R's. Então, ele pode pôr em cima do ferro e completar as quatro peças, tá bom? E tem também o Coringa que tem um R só. Então, ele pode colocar nas palavras que tem o R fraco, que tem o R de encontro consonantal, que tenha um R só na palavra. Mas, gente, eles se divertem muito, eles gostam muito desse jogo, eles me pedem muito lá no consultório. A gente utiliza essa parte da lógica, né? Porque ele tem que pensar bem. Muitas vezes eles ficam só focados em fazer o quarteto deles e esquecem de impedir que o outro faça. Na regra, eu coloquei que você fazendo o primeiro quarteto, né, a primeira sequência, ganha o jogo, mas eles querem continuar, e aí eu acho bem bacana continuar mesmo, porque aí tem uma hora no jogo, quando ele está muito cheio, que a gente tem que ficar muito atento até para perceber que a gente fez o jogo na diagonal ou na vertical, às vezes passa desapercebido, principalmente a diagonal. Esse jogo, ele trabalha a atenção concentrada, né, porque ele tem que se concentrar, começo, meio e fim, atenção dividida muito, porque ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo, no que eu estou fazendo, e sempre tem 2 no tabuleiro, então ele tem que prestar muita atenção onde é mais vantagem ele colocar. Às vezes ele vai colocar num lugar que está longe das pecinhas dele, mas que vai me impedir de fazer aquela sequência. Trabalha também a parte de linguagem e ortografia e percepção visomotora. Tudo, gente, que tem que fazer a imagem mental e procurar em algum lugar, ele tem que transferir essa imagem mental, são jogos de percepção visomotora. Então, a gente, quando trabalha esses jogos, a gente está trabalhando quatro habilidades, né? Coordenação motora, organização espacial, orientação espacial e ritmo. Por isso que no Bender, né, no teste do Bender, só de copiar as figuras, a gente está avaliando essas 4 habilidades. É como se elas viessem em conjunto, sabe? Quando a gente trabalha uma coisa, vai trabalhando, puxando a outra também. E trabalha a ortografia. Depois desse jogo, eu faço ainda a classificação, a conservação, descobrindo as regras do R. Mas hoje eu trouxe um também, mas assim, é um de alfabetização. Esse aqui, ele trabalha bastante, ele quebra muitas hipóteses silábicas, quando a criança ainda está naquela fase silábica, que ele acredita que cada letra vale por cada vez que ele abre a boca, ele acredita que só precisa de uma letra. Então, é a fase que ele utiliza uma letra como a sílaba. Eu gosto quando tem esses quadradinhos, porque, por exemplo, eu faço às vezes com eles de quem monta mais rápido. Então, eu pego as letras, às vezes, do laço, por exemplo. Eu coloco todas as letras, porque aqui, ó, como tem 4, ele vai ser obrigado a pensar no lá, onde vai estar o A, onde vai estar o O. Então, é muito bacana por conta disso. Ele quebra muita hipótese. E quando a gente está fazendo junto, por exemplo, finge que ele está na hipótese que pena, o P, ele já está, para ele, né, como é a letra P, não precisa do E. Só que aí vai sobrar um quadradinho, e não pode sobrar um quadradinho.
Então, eu já vi criança mudar de fase silábica com esse tipo de jogo. O importante é a gente ter uma variedade grande de jogos de alfabetização. Letras móveis é imprescindível ter. Então, lá no consultório, eu tenho as letras móveis de imã, então eu tenho a lousa de imã, então a gente monta a palavrinha lá. Eu tenho as letras móveis de madeira, então tem que ter muito para poder usar. Então, isso eu coloquei, eu trouxe esse jogo e trouxe um outro, que a caixa está detonada, gente, eu acho que não vende mais. Eu trouxe porque dá para confeccionar facinho, tá? E eu tive uma pacientinha com 4 anos, né, que ela estava autismo e estava com hipótese de epilepsia, depois a gente viu que era mesmo, porque era uma coisa louca, assim, de ela por letra, por aprender a ler e tal. E aí ela começou a ler tudo. Ela lia em inglês, em português, só que ela aprendeu inglês só vendo o videozinho no YouTube. Ela não tinha nem 4 na época, ela tinha 3 anos, por aí. E aí ela estava totalmente alfabetizada em inglês. Aí eu estava com um joguinho lá em inglês, jogando com ela, mas eu estava fazendo pelas letras, era um quebra-cabeça, e ela começou a ler tudo. Eu falei, não é possível. Aí eu mandei mensagem para a mãe. Ela já está lendo? Ela falou, não. Eu falei, tá, sim, porque nas figuras, no começo eu achei que era pelas figuras, mas aí estavam verbos na figura, que não fazia o menor sentido e ela estava lendo. E aí a gente começou a escrever em folhas no computador e ela lia mesmo. E aí, quando ela parou comigo, porque na época da pandemia ela deu uma parada, ela estava já aprendendo japonês. Sozinha ela procurava no YouTube e ela já sabia falar um monte de coisa, porque ela via os videozinhos em japonês. Mas assim, é tudo ligado à linguagem, eles gostam muito. Eu trouxe esse jogo do pato, gente, olha como está detonada a capa dele, eu já consertei várias vezes, mas não dá. Olha, ele veio assim, mas não é necessário isso aqui. A gente pode só fazer 4 quadradinhos, 4 retângulos, né? E várias letrinhas assim, ó. Aqui tem todas as letras. Então, qual é o objetivo? A gente escreve a palavra pato lá no jogo. Então, vamos ver. Aí, tá vendo? Pato. Cada um recebe 4 letras, então eu tenho que trocar apenas uma letra. Olha isso, conservação de letras total. Uma letra e formar uma nova palavra. Então, eu venho aqui, ponho G e formei gato. Vem o outro e coloca mato. No começo, eles só ficam tirando, fazendo conservação da primeira letra. E aí eles vão continuando. Gente, o que isso trabalha na parte de conservação, eles ficam ligadíssimos. E tem que ser com 4, né? Então, aparecem coisas assim incríveis. E aqui nesse jogo, toda vez a gente ganha uma fichinha, ó, quando forma uma palavrinha. E quando a gente forma a palavra pato de novo, a gente ganha 3 fichinhas. E aí vem um patinho, que é o coringa também. Tá vendo como é simples? A gente só precisa fazer as letras. E aí tá feito. Eu só falo isso para a gente fazer porque não tem mais para vender, tá? Mas ele é muito bacana. Eu já tive uma criança na fase de alfabetização que ela estava super bloqueada, e aí eu comecei a jogar com ela e ela começou a formar, e ela começou dizendo que não sabia escrever, né? E aí no final, nem ler nem escrever. Aí no final, eu falei, você me enganou? Você sabia? Ela falou, não, nem eu sabia que eu sabia. Então foi muito bacana porque desequilibrou a hipótese dela. E como tem essa coisa da conservação, né? Por exemplo, tá o ato no final, ela só tem que pensar na letra inicial. Então, bato, lato, fato, cato. Aí fica muito fácil. Então, eles começam a ler com uma segurança, né? Que deixa eles mais seguros mesmo de acreditar que eles já estão lendo.
E aí, esse daí da troca-letra, que vocês chamam, o Rumicup, dá para... Trabalha muito conservação, né, gente? Se eu tenho que trocar uma letra só, ou às vezes eu tenho que deixar uma palavra menor lá e tirar, eu tenho que deixar 4, mas tem que continuar sendo uma palavra. É muito legal, é muito legal. Dá para trabalhar muita coisa mesmo. Bom, vamos lá. Eu tenho um quebra-cabeça de letras, eu até fotografei alguns para falar para vocês, deixa eu ver. Tem esse aqui, ó, é um alfabeto gigante, alfabeto de A a Z, da Girassol Brasil. Ó, carimbo de alfabeto também é bem gostoso, eu faço com eles também de carimbar. Então, agora outro que vocês me pediram, o jogo da tabuada, também é um jogo meu, que trabalha as trocas decimais. Então, o que eu fiz? Olha só, tem várias cartelinhas, tem as bolinhas, tem as de unidade, as de dezena, as de centena e tem o troféu do milhar, ó, que quem ganha o troféu do milhar ganha o jogo, tá? E aí tem 2 roletas. E aí como faz? Na regra do jogo, gente, eu coloquei que você vira uma roleta, vira outra, e aí você, por exemplo, 5 vezes 8, 40. Então, a criança que já é mais ligada vai aqui e vai pegar 4 dezenas, 10, 20, 30, 40. E põe lá. Só que eu gosto de trabalhar as tabuadas separadamente, porque aí eles gravam muito mais, porque não vai sair tão diversificado. Então, o que eu faço? Cada um fica com uma roleta, e aí eu falo, ó, a gente vai trabalhar a tabuada dos 6. Então, eles vão lá e põem 6 vezes 3, 18. Ele vai pegar uma dezena e 8 unidades. Tem criança que ainda não tem conservação ainda, que ela vai pegar as 18 unidades, e aí ela vai pegar 10, vai colocar lá, aí que ela vai pegar a dezena. Conforme a gente vai fazendo, eu vou fazendo as trocas diretas, eles vão ficando ligados. Por exemplo, eles tiram assim, eu tiro 6 vezes 8, 48. Aí eu tenho 2 unidades, eu pego 2 unidades, eu falei, bom, eu não ia ter que pegar 48, então eu vou dar 2 para completar 50 e vou pegar 5 dezenas. Para a criança que ainda não está com essa conservação, não entendeu a troca decimal, elas ficam assim super incomodadas. Então, aí eu faço bem concreto, mas eu preciso fazer uma vez, gente. Quando eu olho, eles também estão fazendo a troca direta. Então, é muito bacana. Eu fiz esse jogo bem para eles entenderem o sistema decimal, o sistema de troca, por que na subtração vai um, vem um, sabe? Eles não entendem isso, eles fazem muito automático. E aqui nesse jogo, dá para eles incorporarem realmente o que está acontecendo. E quando você termina de jogar, eles estão com a tabuada decorada. Bom, outro que me perguntaram foi eu mostrei o cara a cara onde está, e algumas pessoas ficaram bem curiosas. Ó, esse daqui. Olha só, gente, o cara a cara onde está, vem essas 2 casinhas. Cada um tem que colocar os personagens da casinha onde quer. Então, tá vendo? Aqui a gente monta, por exemplo, a gente coloca assim. Ah, já tá aqui colocado, ó. O gatinho estava no banheiro, eu pus no banheiro, tá. Eu faço as minhas, né, as minhas escolhas e a pessoa não está vendo e ele faz a deles. E aí o que faz? Aqui é onde eu vou tentar adivinhar o do outro. Então, por exemplo, eu pergunto assim: o filho está na parte de cima da casa? Aí ele fala não. Então eu já deixo ele deitadinho aqui na parte de baixo. Na próxima eu posso perguntar se tem relógio onde ele está, se tem... É igual o cara a cara, porque a gente tem que falar, fazer perguntas, e a gente vai eliminando, né, conservando. Se eu falei que ele não está em cima, lógico que ele está embaixo. Então, é conservação total aí. E aí, até o final, aí eles descobrem. Esse daqui é muito legal, porque esse é da estrela. Ele é bom que no final, às vezes, eu faço uma história. Como estava o personagem? Às vezes eles põem a mãe na rua,
no hall, né, de saída, eles falam que a mãe está se arrumando para sair, o filho estava brincando com o outro. Então, eu invento uma história com o que eles colocaram aqui. Então, dá para a gente jogar e depois fazer uma redação com eles. O que eu tenho que pensar sobre antes de agir? Um que eu gosto muito para isso é A Hora do Rush. Eu não trouxe porque é um jogo muito conhecido, né? Eu acho que todo mundo conhece bastante. Tem um que chama Lunar alguma coisa, não lembro o nome, eu não trouxe. Que ele parece com A Hora do Rush, mas é um jogo de naves espaciais. E que é bem bacana, porque essas naves, elas só podem se movimentar se ela, por exemplo, se tem alguém segurando na mesma direção, que pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal não pode não, tá? Então, ele tem que nem as cartinhas lá da Hora do Rush, que a gente coloca as navezinhas numa posição. Só que aqui trabalha bastante essa coisa do planejamento, de colocar a parte da função mesmo. Por quê? Porque eu falo para eles que eles não podem ir na tentativa e erro. Na hora do rush, eu também não deixo eles irem na tentativa e erros. Eu quero que eles pensem antes de mexer as peças, porque senão não fica uma coisa de realmente planejamento. Então, o que eu faço? Eu falo, então tá, qual que você vai mexer? Eu quero mexer esse para cá. Então, vamos lá ver. Se você mexer esse para cá, o que vai acontecer? Ele tem que fazer todo esse planejamento antes de jogar. E como tem 40, eu sempre vou com eles assim, até o 10, que é o iniciante, depois do 11 ao... Sempre quando eu anoto lá, né? Foi até o 10 no jogo das naves. Não é nave nada, gente, é robozinho. É que parece espacial, assim, né? Que eles são todos, tem umas coisinhas, é como se fosse um robô espacial. E aí, eu coloco que ele foi até o 10. Na próxima sessão, ele quer continuar, né? Então, às vezes, eles querem pular, eles querem para o 40. Eu falo, não, tem que passar pelo processo. Só que, na próxima sessão, não dá para a gente começar do 10, porque é como se fosse mesmo uma ginástica para o cérebro, você vai aquecendo os neurônios. Então, a gente vê que eles começam mais, assim, inseguros e daqui a pouco eles pegam. Quando a gente começa a jogar muito, é muito engraçado, que parece que a solução vem, assim, parece que ela surge do tabuleiro, é muito legal. Então, eles começam a melhorar muito. Então, quando eles vão começar do 11, né, na próxima, eu volto umas 3, volto para 8, só para dar uma aquecida e ele continuar. Olha, o legal, gente, por isso que eu separei para vocês e fui colocando, esse daqui é de linguagem, escolham, se não dá para comprar, escolhe um de linguagem bem bacana, um de conservação bem bacana, um de percepção visomotora bem bacana. Vai tendo algumas variedades, mas começa aos poucos. Mas o legal é ter variedade. A Hora do Rush é fantástico, fantástico. Eu gosto muito também daquele, para a função executiva, aquele das cores, sabe, que vocês têm. Esse daí é no... Outro que eu queria falar com vocês é Flow Free. Esse jogo dá para baixar de graça no iPad. Esse vem até com a letra, olha que bacana. E aí eles têm que fazer também, só que eu não deixo isso ser na tentativa e erro também. Então, eles vão fazendo, também é bem bacana. Isso dá para avaliar bem essa coisa da atenção, de que se eles pensam antes de agir, eu já não pensei, eu fui fazer aqui sem olhar, já não deu certo. Esse é bem legal, eu também já fiz com ele na online. Eu fico olhando daqui e eles vão resolvendo lá na casa deles, a gente combina usar a mesma numeração, assim dá para eu acompanhar daqui, tá bom? Flow Free, F-L-O-W, Free, de livre, F-R-E-E. Esse aqui, gente, vocês já viram taco, gato, cabra, queijo e pizza? Ele é a mesma coisa do pingo no i, tá? Ao invés de falar as letras, a gente fala uma dessas palavras, que elas aparecem, essas palavras aqui, ó. Quando você está com o seu montinho, você fala gato, aí você joga.
Se tivesse o gato aqui, a gente tem que bater, né? E aí quem perde fica com as cartas, que aí ganha quem ficar sem nenhuma carta. Esse também é um jogo de atenção. Outro de atenção é esse, que eu achei que ia fazer mais sucesso do que fez, tá, gente? Mas também é bem de percepção visomotor, olha só. Tem um totemzinho que vem, ele chama Jungle Speed. E ele tem várias figuras. E também, cada uma fica com um monte e a gente vai virando. Quando dá igual, a gente tem que pegar o totem. Quem pega o totem primeiro, então trabalha bastante ritmo também, né? É bem bacana por isso. Ó, esse aqui é uma novidade também, que eu comprei mês passado lá na Amazon. Não sei se você já conhece, Medin. Ele é tipo uma imagem-ação, só que a gente não desenha. Olha como são legais. Esse jogo vem essas cartinhas transparentes. Então, a gente vai ter que juntar essas cartas e formar um desenho daquilo que a gente está trazendo. No começo, gente, parece impossível. Ó, tá vendo? A gente vai colocando, por exemplo, finge que eu quero... O que isso aqui parece? Concha de feijão. Finge que eu quero fazer uma concha. Eu junto essas duas e aí ele vai entender. Porque eu falo assim, por exemplo, eu vou falar se é um objeto, se é um lugar, se é uma pessoa famosa. Então, vai dando umas dicas. Mas olha o que a minha paciente com Todd fez. Olha, gente, vômito. Olha o que ela conseguiu fazer com essas cartas. Ela sobrepôs 3 e aí formou vômito. Está escrito vômito porque eu coloquei no story. E aí tem essa aqui, ela fez rádio. Olha que fantástico. Ela juntou 4 cartinhas e formou rádio. Quando eu jogo, a gente deixa todas as cartas abertas na mesa e aí termina sendo... A gente vai pegando as manhas, assim, de fazer. Essa minha paciente deu um show. Foi a primeira vez que ela jogou e ela fez umas coisas muito bacanas. Ela fez eu acertar um monte. Esse aqui, 7, gente, é muito bacana. Esse aqui é comparação de semelhanças e diferenças, classificação, conservação, inclusão, é tudo. A gente tem várias cartinhas e a gente tem que formar grupos de 3, tem que ter uma diferença só, tá? Então, é conservação pura por conta disso. Por exemplo, eu pego 3 vermelhas, mas de formas diferentes. Ou 3 com essa forma aqui, mas com cores diferentes, mas não pode estar dentro preenchido, tem que ser só uma diferença. Então, as pessoas vão formando, eles vão formando grupinhos de 3, mas só pode ter uma diferença para o grupinho. Gente, beijos. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.